a Jesus. O pecado é a transgressão da lei. Deus, desde a sua criação, quando Ele fez o homem perfeito, lá no Éden, dando a ele a vida eterna e todas as coisas sob o seu domínio, Ele deu uma ordem para o homem somente obedecer e não viesse comer do fruto que estava no meio do jardim, porque o dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. Mas o homem feliz, tendo tudo a qual ele podia desfrutar e ter uma vida eterna, ele desobedeceu a Deus. Ele foi desobediente, e a Bíblia Sagrada diz que ele, desobedecendo, comendo daquele fruto, ele veio a morrer, tanto espiritualmente como fisicamente. Primeiramente, Adão morreu espiritualmente, porque ele tinha uma comunhão plena com Deus, ele tinha o caráter de Deus, em santidade, em pureza, em verdade e em felicidade. Mas ao ele comer daquele fruto, ele perdeu esta vida, ele perdeu esta característica, ele perdeu os atributos que Deus deu para ele. Então ele morreu espiritualmente. E depois veio a morte precoce. O homem que ia viver eternamente feliz, ele teve que morrer com 900 e poucos anos, porque o pecado, a Bíblia diz, ele tem um salário, e o salário do pecado, como está em Romanos, no capítulo de número 3, é a morte. O salário do pecado é a morte, não somente a morte física, mas a morte eterna, a separação de Deus, ao sofrimento e ao fogo, aonde queimará com enxofre eternamente, lá no lago de fogo que Deus tem preparado. Por causa do pecado veio a morte, por causa do pecado a dor, por causa do pecado ao sofrimento, por causa do pecado existe a enfermidade, por causa do pecado tem o medo, por causa do pecado veio o desespero, por causa do pecado veio o ódio, veio a inveja, veio a raiva, veio todos esses males, porque o pecado é o maior mal do mundo. Através do pecado, a felicidade do homem, ela foi tirada, porque o pecado é a separação entre Deus e o homem. Como está escrito em Isaías, o profeta falou no capítulo 59, que o pecado faz divisão entre Deus e o homem, impedindo que o homem seja ouvido por Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que através dele o homem viesse poder obter novamente a felicidade e a vida eterna com Cristo Jesus, o único Senhor e o único Salvador. Mas estamos vivendo na pior geração de todos os tempos, aonde o ser humano, ele tem virado as costas para Deus, ele tem amado mais os seus prazeres carnais e satisfeito as concupiscências, os desejos do seu coração, do que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. As pessoas esquecem-se que um dia irão morrer, esquecem-se que um dia tudo aqui vai acabar, esquecem-se que a sua vida, como está escrito na Bíblia Sagrada, é como o amor que o povo aparece e depois
desaparece. Mas Deus, que é justo, é amor, Ele jamais permitiu e jamais permitirá que o homem venha morrer sem antes ter o conhecimento da palavra de Deus, que revela para o homem o único caminho que pode levar o homem a obter a salvação, que é Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo, Ele pode levar o homem a Deus Pai e dar ao homem a vida eterna, a salvação da sua alma. O fim está próximo de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele está muito perto para buscar a sua igreja. Ele vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que é o único que é a propiciação pelos pecados do homem. Este povo Deus vai salvar. Deus não vai salvar o homem transgressor, o homem blasfemo, o homem prostituto, o homem idólatra, homicida. Não, Deus não vai salvar, porque a Escritura Sagrada, ela diz no livro do Apocalipse que ficarão de fora do reino dos céus os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras, os homicidas e todos quanto amam e prometem e praticam a mentira, ficarão de fora do céu, ficarão de fora da vida eterna, ficarão de fora do gozo feliz a qual Deus tem preparado, porque Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos semana antes de ir ao Gólgota para ser crucificado. Ele disse assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu preparar-vos lugar, irei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus, Ele falou que Ele prepararia um lugar, e esse lugar já está preparado, mas esse lugar a qual está preparado só vai poder entrar aqueles que pela fé em Cristo Jesus foram salvos, porque a Escritura Sagrada, ela diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, e no versículo de número 8, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isto é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça o homem é salvo. A graça de Deus é um favor imerecível que Deus concede ao ser humano, porque o ser humano, ele não tem direito de salvação por causa do seu pecado. Ele está condenado, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, Ele manifesta a sua salvação, como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, e no versículo 27, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputou os nossos pecados, mas nos deu a palavra da reconciliação. Deus Pai estava em Jesus Cristo na cruz para salvar o ser humano, morrendo no lugar do pecador, para que o homem pudesse ter a salvação da sua alma. As obras do homem não podem salvar, nada que o homem venha fazer nesta terra de bem pode contribuir para a salvação da sua alma. O homem pode fazer caridade, o homem ele pode
até mesmo ser uma pessoa honesta, justa, caridosa, mas se ele não tem Cristo Jesus, as suas obras não podem salvar. O apóstolo Paulo escreveu assim, na primeira carta ao Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios